Você já parou para pensar o que acontece se faltar energia no seu cultivo indoor? Imagina só, luzes apagando, a ventilação parada, os exaustores desligados. E suas plantas que dependem 100% desse ambiente controlado ficam à mercê do improviso. O cultivo indoor é como um ecossistema artificial. Tudo depende da constância, a luz, o ar, a temperatura, umidade, e quando essa constância é quebrada, os problemas aparecem. Mas será que você sabe quais são as reais consequências do teu espaço ficar sem energia elétrica? E mais importante, como se preparar para justamente evitar que uma simples queda de energia vire um prejuízo enorme. Nessa aula a gente vai explorar os impactos invisíveis de uma falta de energia e, claro, as estratégias de que todo cultivador precisa conhecer para não ver meses de dedicação irem embora em poucas horas. Então fica aí até o fim, porque eu vou te mostrar não só os riscos, mas também os remédios e as prevenções, as soluções práticas e acessíveis que podem salvar a tua colheita. Afinal, no cultivo indoor não existe espaço para o acaso. Ou você controla, ou é controlado. Eu sou Luiz, Natural Mystic Ganja, você tá na Natural TV e a gente vai para mais uma aula sobre o cultivo da nossa plantinha. Já te peço, se inscreve no canal se não tiver inscrito, deixa aquele like que legaliza, ativa aí as notificações para ficar antenado de toda a programação da Natural TV. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Muito bem, galera? Pensa aqui comigo, Todo o seu cultivo indoor, ele existe porque tem energia elétrica. Sem ela, o grow não passa de um espaço fechado, cheio de vasos, É a energia que acende o nosso sol artificial, que vai mover o vento dos ventiladores, que mantém o ar respirável através justamente da exaustão e que estabiliza o clima com aquecedores ou resfriadores. Agora, imagina só esse ecossistema sendo desligado de repente. Para a planta não é só o escuro, é também essa interrupção abrupta de todos os processos vitais. O ciclo da luz que guia o relógio interno da planta se quebra. A troca gasosa diminui sem a ventilação. A temperatura e a umidade elas vão se desregulando em questão de minutos e vão criando assim condições para que fungos e pragas se instaurem. O metabolismo vegetal, que depende dessa constância, entra em estado de estresse. E aqui está o ponto central, Porque no cultivo indoor, a planta não tem alternativas. No cultivo outdoor, onde ela está mais no seu habitat natural, ela recebe o sol, o vento e essas variações naturais. No indoor, é você que cria esse ambiente. Você vai brincar de já e simular ali toda essa ambientação. E claro, sem energia, a planta não tem plano B. Por isso, uma queda de energia não é apenas um contratempo técnico. Ela vai ser um gatilho dessa desordem fisiológica. Vamos entender nessa aula como cada sistema é afetado, por que o estresse se espalha de uma função para outra e, principalmente, quais são as atitudes que podem minimizar danos e preservar a vitalidade das plantas. A proposta aqui, galera, é simples, é transformar um risco que é inevitável em aprendizado. Não é sobre paranoia, mas sobre consciência. É entender que o cultivo indoor é como você pilotar um avião. Você só percebe a importância de cada sistema quando eles falham. E é aí que entra a resiliência, a preparação e a leitura dos sinais. Porque no fim das contas, um bom cultivador não é aquele que nunca enfrenta problemas, isso sempre vai ter, mas é aquele que sabe atravessar essas turbulências sem perder a rota. Bom, se nesse primeiro momento a gente pensou no que acontece quando a luz apaga, agora é hora da gente entender por que a energia elétrica não é só um detalhe técnico, mas é o coração que mantém o cultivo indoor vivo. Sem energia, o indoor perde a função de ser esse ecossistema controlado. Vamos pensar na planta como um organismo que precisa de elementos fundamentais, A luz, o ar, a água, o clima estável, sobretudo. E todos esses elementos dentro do nosso grow, eles só existem porque a energia os mantém ali funcionando. A luz, através das lâmpadas, vai ser o sol que você controla. É a luz que ativa a fotossíntese, regula o fotoperíodo e vai conversar diretamente com o relógio biológico da planta. Quando esse ciclo falha, a planta vai se confundindo, como se tivesse perdido o norte das estações. A ventilação, ela é o pulmão do teu grow. Ventiladores e exaustores vão renovar o ar, vão trazer dióxido de carbono para dentro e vão expulsar o excesso de calor
calor e umidade. Sem esse movimento, o ambiente vai ficando estagnado e a planta, literalmente vai sufocar e vai reduzir assim a sua capacidade de respirar e processar energia. O clima é o sistema nervoso. A temperatura e umidade, chamado VPD, não são apenas números no seu higrômetro, são gatilhos bioquímicos que vão ativar ou inibir reações dentro da planta. Enzimas, hormônios de crescimento, síntese de canabinoides, tudo isso aqui depende da estabilidade do ambiente. A água vai ser o sangue que corre pelas veias da planta. Sistemas com bombas ou recirculação, no caso aí da hidroponia, a falta de energia vai interromper a oxigenação e cria um ambiente favorável para fungos, bactérias, vai comprometer a saúde radicular da planta. Quando a energia cai, não é apenas um botão que se desliga, né, galera? É um efeito cascata. A fotossíntese desacelera, o metabolismo fica confuso, o oxigênio vai se esgotando, a umidade escapa do controle e a planta entra em estado de estresse. No outdoor, a natureza compensa com redundância, né? O sol continua, o vento continua soprando, a chuva vai cair. No indoor, a planta depende 100% de você e da energia que você fornece no teu espaço. Por isso eu digo, galera, energia não é custo. A energia é a vida em fluxo dentro do teu espaço. Vai ser a base invisível que transforma a sua intenção de cultivar em um processo real e sustentável. Quem subestima isso descobre da pior forma possível, porque quando as lâmpadas apagam e o coração do grow para de bater, aí você vai ter um problemão. Muito bem, a ventilação é na prática, né, o sistema respiratório do cultivo indoor. Ele não serve apenas para balançar as folhas, é responsável por justamente manter a troca constante de gases, equilibrar a temperatura, controlar a umidade e até estimular o fortalecimento do caule, é a musculação da planta. E quando a energia cai e os ventiladores desligam, esse microclima se transforma muito rapidamente. Em poucas horas o ar começa a estagnar, a umidade relativa do ar vai subir consideravelmente porque a água que evapora tanto do substrato quanto da transpiração das folhas, ela não é mais dissipada de forma adequada. Esse excesso de umidade vai criando o cenário perfeito para instalação de fungos como o oídio, por exemplo, o mofo e o botrytis, que são inimigos silenciosos que podem aí arruinar buds inteiros. Ao mesmo tempo, o acúmulo de calor interno vai transformando o teu grow numa pequena estufa descontrolada. A fotossíntese passa a ficar prejudicada, porque sem circulação, o dióxido de carbono disponível é consumido rapidamente e o ar vai ficando viciado. Imagina você preso em um quarto fechado, respirando o mesmo ar por horas. É exatamente isso que acontece com as plantas. Elas reduzem o seu metabolismo e entram nesse estado de estresse fisiológico. Outro fator importante é a estrutura física, né? Porque a circulação de ar ela vai criando resistência mecânica que estimula o caule a ir engrossando e se tornando mais resistente. E quando o ar para, as plantas vão deixando de receber esse treino, essa musculação. Isso pode não ser perceptível no mesmo dia, mas ao longo do tempo vai resultando em caules mais frágeis, incapazes às vezes de sustentar o peso dos buds na hora da floração. Aqueles galhos fininhos, né? O grande problema é que essa falta de ventilação não traz apenas um risco isolado. Ela vai desencadeando uma reação em cadeia. Umidade excessiva, mais calor acumulado, mais ar viciado. É por isso que em casos de queda de energia, restaurar ou improvisar essa circulação de ar deve ser uma das primeiras medidas emergenciais. Abrir a porta do grow para criar essa corrente de ar natural pode ser uma diferença entre salvar ou perder a tua colheita. A iluminação é o compasso do cultivo indoor, porque mais do que fornecer energia para a fotossíntese, ela vai regular o relógio biológico da planta. A cannabis interpreta a quantidade de horas de luz e escuridão como os sinais vitais para decidir se continua crescendo, se floresce ou até se precisa se proteger, alterando sua genética para garantir reprodução, chamado fotoperíodo. Quando a energia cai e esse ciclo de luz se rompe, essa comunicação entre ambiente e planta vai ser interrompida. Vamos pensar nas consequências em cada fase. No crescimento vegetativo, cada hora sem luz é uma hora a menos de fotossíntese. Pode parecer pouco, mas esse acúmulo de pequenas interrupções pode atrasar em semanas o desenvolvimento da tua planta, já que a planta vai perder regularidade da construção de massa foliar e de raízes. Já na floração, o risco é ainda maior, porque o ciclo de 12 horas de claro e 12 horas de escuro
precisa ser uma disciplina quase que militar. Uma noite mais longa do que deveria, ou o retorno irregular da luz, pode causar revegetação parcial, onde a planta volta a crescer de forma confusa, com folhas deformadas e buds comprometidos. Além disso, a planta pode interpretar essa instabilidade como uma ameaça de sobrevivência e pode ativar o hermafroditismo como proteção, desenvolvendo assim flores macho nas plantas fêmeas, e isso não só afeta a produção de resina, como também pode polinizar o teu grow inteiro. Já na transição entre as fases, isso aqui a vulnerabilidade é máxima, porque é nesse momento que a planta depende dessa consistência do sinal de luz, justamente para ela conseguir se organizar nesse metabolismo. Se esse sinal falha, ela entra nesse estado de confusão hormonal e vai gastar energia para tentar se reorganizar, em vez de investir no desenvolvimento saudável. Outro ponto crítico, a escuridão não planejada não é como a noite natural, né, galera? Porque no cultivo indoor, as plantas vão depender de previsibilidade. Quando esse padrão é quebrado, o estresse se soma a outros fatores já presentes, como a gente viu, calor residual, acúmulo de umidade sem ventilação, e esse conjunto pode ampliar os danos. Vamos pensar aqui em questão de horas, né? Dependendo de quanto tempo essa energia elétrica faltar, como é que pode comprometer a tua planta. Na fase vegetativa, no curto prazo, né? Se faltar energia por até 6 horas, por exemplo, normalmente a planta vai sobreviver sem grandes prejuízos, apenas ela vai, talvez, ali desacelerar um pouco o crescimento. Então vamos ver algumas dicas práticas para você prevenir essa falta de luz no seu cultivo indoor. Você pode usar aqueles no breaks, né? Aquelas fontes de energia secundária para garantir a continuidade mínima da luz nesse tempo que ficou sem energia. Se a tua planta estiver no período de escuro, toma muito cuidado para que não vaze luz para dentro do teu grow. Você vai precisar abrir as portas para facilitar a ventilação, então cuida para que a luz externa não penetre ali no grow. E na emergência, se você tiver uma escuridão muito prolongada, tenta retomar imediatamente esse ciclo correto ao ser restabelecida a energia. E aí você vai monitorando os sinais de estresse ou de hermafroditismo que podem ter causado aí com essa falta de energia. No fim das contas, galera, perder a iluminação por algumas horas pode até parecer apenas um contratempo, mas para a planta é como se alguém tivesse mexido no seu DNA relacionado com o tempo. E é por isso que cultivadores experientes costumam priorizar sistemas de backup ou estratégias de emergência justamente para proteger esse fotoperíodo. Porque quando o ciclo de luz se perde, você não perde só horas de cultivo, você pode perder toda a colheita. E é exatamente nesse ponto que a gente descobre como que a falta de planejamento energético pode comprometer, né, todo um cultivo que parecia perfeito lá no papel. O que ninguém te conta sobre o cultivo indoor é que de fato existe um inimigo silencioso que pode consumir seus resultados antes mesmo das suas plantas florescerem, a conta de energia. Enquanto você se preocupa aí com nutrientes, iluminação, ventilação, há um custo oculto que pode tornar o seu projeto economicamente inviável. Muitos growers iniciantes, eles vão montando ali suas estruturas, vão gastando com equipamento de qualidade, mas na hora que a primeira conta de luz chega, galera, né, entram em pânico, é normal. Às vezes o valor é tão assustador que muitos vão abandonar o cultivo por medo de despesas excessivas, ou então com problemas, né, com a concessionária de energia. E essa realidade está fazendo mais vítimas do que qualquer praga ou deficiência nutricional, que a energia não é apenas, né, um detalhe operacional, é a variável que vai definir se seu cultivo é sustentável ou um poço sem fundo de gastos. Mas e se você descobrisse que é possível você reduzir aí em até 40% seu consumo energético sem perder qualidade na colheita? E se existisse técnicas comprovadas de eficiência energética justamente para o teu cultivo indoor? E mais, se você pudesse transformar esse conhecimento em uma oportunidade de gerar renda, ajudando outros growers a resolverem esse mesmo problema. Essa aqui é a essência do reempreendedorismo. Identificar um desafio que é comum a muitos growers e oferecer a solução definitiva. Durante esse mês do reempreendedorismo, a gente vai estar focando em capacitar você, não apenas para cultivar, mas para reempreender com inteligência nesse mercado. E a peça fundamental aqui para isso é o nosso curso Cultivando o Seu Remédio, que agora vai incluir módulos especiais sobre como dimensionar corretamente sua estrutura para evitar desperdício energético, técnicas de reflexão
conectividade e posicionamento de lâmpadas para o máximo aproveitamento, estratégias de ventilação que não consomem energia excessiva, como ler a sua conta de luz e identificar as oportunidades de economizar, e o planejamento de ciclos de luz que vão otimizar esse desenvolvimento das plantas. E o melhor, hein, galera? Todo esse conhecimento vem com acesso vitalício para que você sempre possa se atualizar com as novas técnicas que estão surgindo aí no mercado. E para você que quer ir além e transformar esse conhecimento em renda, o curso oferece também essa base perfeita para você atuar como afiliado lá no Ganza Shop. Imagina só, você poder recomendar aí os melhores equipamentos, enquanto ajuda ainda outros growers a economizar e ainda ganha comissão por isso aí, exatamente. Tudo isso aqui começando do zero, sem a necessidade de investimento inicial. Você se torna a solução para um problema que afeta milhares de cultivadores. E ó, não se esquece que tem o certificado profissionalizante. Esse documento aqui vai ser o teu passaporte para a sua credibilidade. Ele vai comprovar seu conhecimento técnico perante aí as autoridades judiciais em processos de habeas corpus, potenciais clientes, se você quiser oferecer consultorias, por exemplo, ou cursos, e empresas do setor que estão contratando profissionais qualificados. Seguinte, hein? Oferta especial mês do reempreendedorismo de R$ 449 por apenas R$ 149. Você está economizando aqui 67% e ainda pode parcelar. 12 parcelas de R$ 17 no cartão. Galera, isso aqui é para acessibilizar e você se profissionalizar nesse futuro mercado verde. Essa oportunidade é perfeita para você dominar as técnicas de eficiência energética no cultivo, adquirir um certificado com validade nacional, atualizações constantes do conteúdo, fora que você vai entrar para um grupo exclusivo no WhatsApp, para aquele networking qualificado, e ainda contar com uma garantia de 7 dias. Se você não ficar satisfeito, a gente devolve o teu investimento. Aí, seguinte, não deixa que a conta de luz seja o obstáculo entre você e o cultivo de qualidade que você quer. Clica agora, ó, tá aí um link da descrição, garante tua vaga no nosso curso Cultivando Seu Remédio, eu tô te esperando. Muito bem, quando a gente tá falando em prevenção no cultivo indoor, né, galera, a gente não tá apenas falando de conforto ou conveniência, a gente tá falando exatamente de proteção direta da vida e produtividade das plantas. Cada sistema elétrico que é desligado vai gerar aquele efeito cascata, como a gente falou. A luz apagada confunde o relógio biológico, a ventilação parada vai criar aquele microclima estagnado, as bombas de irrigação paradas vão comprometer a saúde radicular e cada um desses efeitos isolados já é problemático. Então você imagina tudo isso junto, pode às vezes devastar uma colheita inteira. Investir naqueles no-breaks e geradores é mais do que você comprar equipamento. Você está criando aqui a redundância do sistema. Vai ser uma espécie de coração reserva que vai manter a circulação de vida ativa dentro do teu grow quando tiver uma falta de energia. Um no-break de qualidade, mesmo que por algumas horas, né, vai garantir que aqueles ventiladores, as bombas, seu sistema de iluminação, que são críticos aí, que não podem falhar, continuem funcionando, evitando assim que aquele microclima saia do teu controle e que a planta tenha algum tipo de estresse. Aqueles cronômetros com memória interna desempenham também papel fundamental, porque eles não apenas religam as luzes, mas eles preservam a integridade desse fotoperíodo e vão evitar que a planta interprete aquela interrupção como sinal de ameaça. Além dos equipamentos, aqueles protocolos de emergência são essenciais. Você saber exatamente quais os sistemas priorizar. Geralmente a luz e a ventilação são importantíssimos. E você ter alternativas improvisadas aí prontas, como os ventiladores portáteis, iluminação temporária, vão aumentar drasticamente a chance de você manter a planta estável nesses problemas. Do ponto de vista fisiológico, né, a prevenção ela vai funcionar como que um sistema imunológico. Não vai eliminar o risco, mas vai reduzir essa intensidade de estresse, protegendo assim os processos metabólicos vitais da planta, como a fotossíntese, a transpiração e a absorção de nutrientes. Isso significa que mesmo diante de falhas externas, a planta continua crescendo, se defendendo e mantendo o ciclo produtivo. Resumindo, né, galera, prevenção não é gasto, é investimento estratégico. Aqui vai ser a diferença entre enfrentar uma queda de energia e apenas reagir ou ter controle e minimizar esses danos, garantindo assim a qualidade, a consistência e a confiança em cada colheita. Quem entende isso vai transformar o grow em um sistema resiliente e confiável, capaz de resistir até imprevistos
sem comprometer o resultado final. Quando a energia elétrica falha, né, galera, não é hora de entrar em pânico também. É hora de agir com estratégia. Cada minuto vai contar porque a planta não tem essas reservas conscientes. Ela vai reagir imediatamente à falta de luz, de ventilação ou de irrigação. Prioridade nos sistemas críticos. Primeiro ponto, a ventilação, galera. O ar, quando está estagnado, vai ser um dos maiores riscos para a planta. Soluções de emergência. Vai ser aquela questão de você poder abrir as portas, as janelas, usar ventiladores portáteis ou até mesmo ventilação manual improvisada. Vai abanar as plantas ali no último caso. A luz, outro sistema crítico, especialmente na floração, né? O fotoperíodo vai ser essencial e essas interrupções, se forem muito longas, podem induzir aí a um hermafroditismo, a uma revegetação ou até o atraso de maturação. Se você não tiver o no-break ou o gerador, você pode usar algumas soluções alternativas, lanternas portáteis, LEDs de bateria ou até aqueles painéis solares temporários. O objetivo aqui é você reduzir o período de escuridão extra ao mínimo, mantendo o 12x12 constante. E o terceiro sistema, a irrigação, né? Principalmente em sistemas hidropônicos ou sistemas automatizados. A falta da rega pode sufocar as raízes, favorecer contaminação, e aí, né, você pode recorrer aí, enquanto você está sem a energia elétrica, de mover manualmente a água, fazer a rega manual e usar pequenos sistemas auxiliares para justamente manter a oxigenação aí da tua água. Além disso, você vai observar os sinais de estresse, que isso aqui é fundamental. Se as folhas caírem, mudança de cor, condensação excessiva ali, odores diferentes, né? Ou algum crescimento irregular, vão indicar que a planta sentiu essa queda de energia e aí você vai intervir rapidamente para limitar os danos. E o segredo da sobrevivência no grow nessas emergências é a organização e a prática. Quem já ensaiou esses protocolos de emergência sabe exatamente qual sistema priorizar, quais equipamentos improvisar e como agir sem perder tempo. A grande mensagem é: uma ação rápida e planejada não apenas protege a planta durante a crise, mas também mantém a sua capacidade de recuperação depois que a energia é retomada. É a diferença entre você perder horas e perder semanas de crescimento e colheita. Vamos para o checklist de emergência, com essa lista de tarefas prioritárias. Cada sistema elétrico do indoor, a luz, a ventilação, a irrigação, desempenham esse papel vital e essa interrupção de qualquer um desses fatores vai desencadear esse efeito cascata de estresse para as plantas. Ter protocolos claros vai transformar essa reação em ação planejada, evitando assim aquelas decisões mais precipitadas que podem inclusive agravar a situação. Vamos dar o check nesse checklist aí. Luz, prioridade máxima ao fotoperíodo. A gente viu o relógio biológico da planta e durante a floração essas interrupções prolongadas podem induzir aí revegetação ou hermafroditismo. Solução emergencial: no breaks, lanternas portáteis, LEDs de bateria ou fontes temporárias. O objetivo aqui, reduzir a escuridão adicional ao mínimo possível. Segundo check, ventilação, o sistema respiratório do grow. Ar estagnado, umidade alta, favorecendo fungos, pragas. Se você não tiver ventiladores auxiliares, abre as portas do grow, janelas do teu ambiente, use ventiladores portáteis ou improvisados e monitore constantemente essa temperatura e umidade. Irrigação, raízes vivas, plantas saudáveis, em sistemas automáticos ou hidropônicos, essas interrupções podem sufocar raízes. Soluções emergenciais: circulação manual, bombas portáteis ou bacias de oxigenação temporárias. E por último, observação do estresse, interpretar os sinais críticos na tua planta. Esse checklist vai ser a ponte entre prevenção e ação emergencial. Ele não elimina o risco, mas reduz drasticamente o impacto desse apagão, protegendo tanto a planta quanto o investimento de tempo, genética e energia que você dedicou no teu cultivo. É essencial a gente refletir sobre esse conceito de resiliência no cultivo indoor. Cada queda de energia ou cada falha inesperada não deve ser vista apenas como um problema técnico, mas como um teste de planejamento, observação e ação estratégica. A prevenção é o primeiro pilar. No breaks, ventiladores de backup, temporizadores e checklists não são despesas, mas investimentos que vão proteger o ciclo vital da planta. Preservam o fotoperíodo e mantém esse microclima que você está criando estáveis. Eles garantem que essa interrupção inesperada não se transforme em danos permanentes. O segundo pilar é a observação, sinais de estresse, folhas caídas, cores alteradas, excesso de condensação ou odores diferentes
são alertas vitais. E interpretar corretamente esses sinais vai permitir você agir antes que o dano se propague, transformando o que poderia ser uma perda em uma oportunidade de intervenção precoce. O terceiro pilar é a ação rápida e estratégica. Ter protocolos claros e ensaiados permite que cada decisão durante a emergência seja bem eficiente e objetiva, priorizando luz, ventilação e irrigação, sem improvisos desnecessários que podem agravar o problema. O cultivador resiliente entende que o grow não é um organismo complexo. A planta reage imediatamente às mudanças, mas o impacto pode ser minimizado com preparo, atenção e ação consciente. Cada medida preventiva e cada intervenção rápida vão fortalecer não apenas a colheita, mas também sua experiência e habilidade como cultivador, como cultivadora. Em resumo, resiliência não é controle absoluto, mas capacidade de proteger e recuperar. Cada queda de energia, galera, se torna uma oportunidade de aprendizado e melhoria do teu sistema. Prevenção, observação e ação rápida são os pilares que permitem que o grow sobreviva e prospere, garantindo qualidade e consistência mesmo nas adversidades que fogem do teu controle. Se você chegou até o final da aula, gratidão, não esquece, deixa aquele like que legaliza, espalha aqui essa aula para quem você acha que vai ser importante esse entendimento para o teu parceiro, para tua parceira, e vamos junto elevar o debate sobre o autocultivo no Brasil. Deixa aquele comentário para abrir aquela resenha aí nesse chat maravilhoso e a gente vai se vendo nas próximas aulas. A gente vai ficando por aqui. Boas ideias, bom cultivo! Copa Grower, vem pra Copa Grower, vem pra Copa Grower, vem pra Copa Grower, vem pra Copa Grower. Convocados jardineiros, Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Chega mais com a Vega Flora ou Extração, sua história é a verdadeira premiação. Aprenda pelo certo junto com doutores, a qualidade suprema dos patrocinadores, a rede dos growers, então junte-se, Deus da app, vem pro Torne-se. Vem pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. Vem pra Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Vem pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores, a rede dos growers, então junte-se, Deus da app, vem pro Torne-se.